Muito boa tarde, nós estamos numa edição de Diário de Can, ao nosso convidado e presidente do Fórum de Jornalistas Desportivos. Nós vamos para com ele acerca de futebol nacional, ainda que a segunda participação de Guiné-Bissau na fase final do Campeonato Africano de Nações. E a Guiné-Bissau qualifica para o segundo viés consecutivo para a fase final do Campeonato de Nação. O que esta representa para o futebol nacional? A segunda qualificação está a mostrar como um trabalho que está a fazer. Um trabalho que está nesse raiz, está nesse tronco e precisa para começar a tirar esses frutos. E preciso gente que está toda essa área para começar a pensar de onde é que não sei, e onde é que não está, e onde é que não me estou chicanel. Só traçando o objetivo que não podia, na verdade, fazer algo. Segunda participação é bom e não aprendi com a primeira participação, mas antes da primeira participação eu tenho um trabalho a fazer com alguém jura como e na fazer. Infelizmente eu consegui na papel de Norte de Matos e que consegui para ver de vontade de certos gente, mas eu vim seguir a letra, embora eu cortar certas coisas e resulta na IES que vim para acontecer em 2017 e participação. É a segunda participação, aqui não começar, tudo aqueles que atento a essa modalidade sentiu já como é possível a segunda participação. Mas a mim, sou uma desportista, sou uma cidadão, já participação e um ganho. O que é que não pude fazer na própria participação e depois de participação? Aquela pergunta que a nós tudo não tenho que começar a fazer em outro. Porque não vai já no timbre já no nome na fase final uma ou duas vezes. Gosto, não tenho que começar a vestir aqui no nome, não tenho que começar a prestigiar aqui no nome, na metade de quilômetros que está já lá a manga de ano e a nós tudo não poder estar lá somos vencedores de cano, mas a nós não por marcar nosso espaço. Com o trabalho não por também entrar na lista de vencedores, mas por enquanto é errado, pensa como não chega lá ontem, não está lá hoje e amanhã não ganhar, é errado. Essa qualificação para 2 bias consecutivos na fase final de campo e por isso há anos atrás e só ia acontecer nos últimos 2 anos. Livre pensando como é possível em outros tempos, mas a mim e outros também se vê muitíssimo bem como era impossível. Ninguém cada sumia e colhe fruto automático. Quem guia nós não estou falando, nós estamos na 40 e tal anos de independência. E quem guia nós em termos futebolísticos naquele tempo e quem guia nós em termos futebolísticos, não participação, sim, e chega, esse momento de não participar aonde? E que era possível e nem que é possível não participação aos que é possível, porque tem passos que dado para que lá aconteça. E tem aberturas também que tem aos em termos de organização que permitiram chegar lá. E o que é que falia que fazia com que Guiné-Bissau pude participar há manga de anos atrás? Bom, a mim está falando como talvez e que falha e que faltando e faltando maturidade futebolística e faltando técnicos para preparar os jogadores para amanhã é responder na medidas possível. A hoje nunca tem nessa percentagem que não me estilo, mas aquilo que está fazendo de iniciação ali, para depois ir para a na Europa, permitindo-nos não ter esse que não tem esse ritmo que tem na Europa de futebol, sobretudo na Portugal, na França, com jogadores guineenses na camada de formação dessas seleções que chama, se optar para vir defender cores nacionais, é possível que Guiné vai por além. Esse mérito de qualificação está atribuído para quem? Simplesmente a jogadores, sino extensivo e também para o corpo técnico que tem coragem de se juntar a eles, de se tração linha para jogar, mas fundamentalmente a jogadores. Esse é indivisível a ninguém. Esse trabalho para manga de gente está a falar como é trabalho de Norte de Matos com o Paulo Torres e quando é simplesmente vir fazer só fase de conclusão. A mim não tem outra preparação que te permite que pense assim e graças a Deus a organização assim está
te permitem essa câmara para falar professores da Escola Nacional de Educação Física e Desporto. Para esse sofrido que tem, esse dinheiro que não tem mais, quadros está lá, que pode fazer ainda mais, pode a gente perceber o futebol que claro que não está fazendo. O desporto que claro que não está pensando como se olhar corre e porque mandam outro atleta está correr, não. E tem um momento que não, a mim não tem autorização e nem tem autoridade de pensar, é isso que a gente não pensa. E nós viu quando divulgar a lista de 23 jogadores convocados, eles estão na altura de defrontar tubarões africanos, seleção de Camarões, ainda que seleção de Ghana. Os 23 gente que selecionaram e aqueles 23 melhores gente que Guiné-Bissau tem na altura para jogar. Porque se pensa como a Bruma na jogar para Guiné-Bissau, um ganho na cabeça. Se pensa como a Zé Gomes na jogar para Guiné-Bissau, um ganho na cabeça. Esses que estão disponíveis, eles que certa bem jogar para nós. Esses que melhores que nos vai representando. E esses que não têm que começar a dar força, não têm que dar meios para ir representando com dignamente. A nós tudo não sabemos como entrando num jogo, botando 3 resultados. Tem derrota, tem empate, tem vitória. E cabe sei como é que trabalhar, porque no desporto está falando como sorte e que está certo a nós, tem que trabalhar. Esses melhores que não têm resultado que te ensinam, a mim em particular, é que não certa. E tem a possibilidade de integração de alguns jogadores guineenses que estão fora, que representem na seleção. Tem a possibilidade se ela certa jogar para Guiné-Bissau, não tem que ser realista. A mim nunca gosta para não crucificar nem no Estado e nem no técnicos, porque, por exemplo, a mim era uma que sinta assim, na trabalhar para sustentar a minha família em primeiro lugar. Para sustentar a minha família em primeiro. Segundo lugar, bem-estar da minha terra. Se a minha família se sente estável, lá que não trabalha. Preciso, como eu por convencer, como se eu decidir trabalhar para a rádio e televisão de Guiné-Bissau, minha família não está direito. A mim me não vim jogar para a seleção de Guiné-Bissau. Bebim e jogar se livre e espontânea vontade. Sem falar como não é do prado, não é do lote de treino, não é do avião, não é do carro, porque a terra é de nós tudo. Que bilhões que uma gasta atrás de não chama nome porque é separante de gente como este bem para jogar para Guiné-Bissau sem ser vontade, não é bem porque o deles 100 francos para jogar para Guiné. O que dinheiro, eu queria centros de estágio de alto rendimento para que jogadores ali. Nós não estamos na cabine de jornalista, não no papel, não estou falando como se tem que o futebol nacional tem se guarda-redes. Botar no guarda-redes de menos de 23 anos, excelente guarda-redes. A mim não hesita nem pôr Ivanov na baliza da seleção nacional. Botar na Babé na Sporting, botar na Black na Benfica, botar na N jogadores que se criar eles regime de estágio para treinar, comer, descansa, tem aqui um bocadinho de meios. Amanhã não joga com o Senegal, não deve resultado, não joga com o Conakry, não deve resultado. Na campo passado, Guiné-Bissau conseguiu só ponto na jogo inaugural frente à seleção de Gabão. E esse ano é possível ter melhor resultado em relação a 2017. A mim fica como é possível, porque a experiência, se não aprende com o passado, aquilo que não entra, não pode o primeiro jogo, segundo jogo não entra, não está na ganha e não acaba por perder nos últimos 15 minutos. E faltando consistência competitiva que para a minha maneira não aprende aquela porque não foi só um jogo de preparação e como que não jogar também não voltando para cá se não fosse 2, 3 jogos de preparação não se iba fulano A e por rendeu ao mais alto nível 60 minutos fulano B e por rendeu ao nível médio de 25 minutos e o bloco de equipa na sua totalidade e por jogar 5 minutos sem bola com resistência alta. O bloco por rendeu não alta velocidade 7 minutos com bola 6 minutos. Assim você traça o objetivo para um jogo. É possível, porque a mim acha como bem de mão a balde e tem um outro fulgor ofensivo, a não linha ofensiva, que não pedir, se possível, se fosse a minha treinador,
Engana tem mama no banco durante manga de largo minuto de jogo, não tem ela na começada, para fazer jogar ponta de lança dos Frederico Mendy com mama Balde. Porque o que Frederico está fazendo? E tem encaixa muitíssimo bem para permitir papel no jogo inaugural e tem encaixa muitíssimo bem no perfil do guarda-redes de como chamar de Camarões, porque nós não sabemos como que guarda-redes de Camarões e primeiro na sua equipa que está começando o jogo. Frederico Njoruco que está desistir de nenhum tipo de lance, lançando o Frederico nessa zona, o tem uma bici a costa de Frederico, qualquer segunda bola se mama ganhar a potencialidade física que mama tem e na costa na baliza de Camarões. Jumna Camarões marca gol, tá volta a levar naquela inquietação que o levar na jogo de cana anterior. Tendo que pressão, então fala, a gente volta a meter mais gol. Logo a volta o gere o jogo e está sendo diferente de que o gere o jogo anterior, de que o jogo anterior que can, o subir como esses qualquer minuto está explode. O está começando a fazer anti-jogo. E Buna aproveita se erros, então volta a ter mais que dois de diante com inteligência de jogo de Tony Silva, inteligência de jogo de Capitão Zezinho. É possível fazer Tony para uma banda ou fazer Zezinho um médio interior para outra banda. Esse sistema aí não vai mudar completamente o sistema que o Candé costuma utilizar? Sim, a espinha dorsal de Candé não é possível para quem que está na manga de Leano, desde o Candé na Farinha. As equipas que passam, todo mundo sabe como e que a tábrica nunca desse 4-3-3 ele tem essa espinha dorsal. Essa é a minha opinião, se é meu treinador, e tem quem tem opinião contrária a essa que tem, mas cada jogo tem esse historial. Sim, e enquanto jornalista desportivo, especialista na área de futebol, adversários de Guiné é complicado. O Camarões Gana é possível Guiné-Bissau qualificar na série. Bom, é complicado afirmar-se porque essas seleções, na condição normal, e vencedores de CAN, porque tirando o Egito, eles dois irem que mais ganha CAN. Se está na normalidade, se é meta e final. Guiné, a mente propõe que não tem nada a perder, não tem dívida como não tem que ter CAN e depois no jogo tem que ser melhor jogo de CAN, não vai. Suma que o antigo capitão da seleção está falando, Dionísio Fernandes Nish, não vai brinca sério. Não tem resultados melhores que outros. E um facto consumado, Guiné-Bissau faz um jogo de preparação na Portugal e a volta a treinar na sintético. Qualquer avaliação que está fazendo questão de estágio, clima e questão de preparação de jogo e ida para o Egito, que só é realizado há um dia atrás, viagem de jogadores para o Egito. E condições adversas à própria conjuntura. A situação que o nosso país tem, a nós, somos jornalistas, não temos muita opinião, mas somos cidadão nacional, é hora, e que é possível tendo em conta a realidade socioeconômica e que não terra não vive. Estado Nacional utilizado indevidamente como aquele utilizado, sem pensando como não tem esse e aquilo que pensamento de gente que não dirige futebol, propriamente me fala isso, aqueles que não dirige futebol pensam como a seleção nacional e tem só que acontecer fora de Guiné-Bissau. Aqueles que devem jogar na seleção nacional e aqueles só que está fora do país. E jogado já 25 jornadas do Campeonato Nacional, já é um jogo jogado de 26ª jornada do Campeonato Nacional e um jogo que marcado no Estado Nacional 24 de setembro, porque jogos de Guiné-Bissau e cada cara está 100 mil receita. Flamengo falou isso. Nesse processo de segunda participação de Guiné-Bissau, tal que não vai ser do papel de imprensa desportiva para poder levar mais qualidade de imagem de nossa seleção. Aqueles que indicaram para fazer cobertura no local, esta ainda no país. Como pude fazer cobertura? A atenção que fazer redifusão. Uma joga terça-feira, Egito, Chicago, e Nica, Kinara, e Nica Bulam. Outro lado da África custando. Quando elas na Chigala, que número de gente que digitado para o nosso estado para fazer cobertura? Para mim é suficiente. Imprensa suma que cedo na terra. Engana para pessoas de imprensa especializada de desporto. Imprensa na sua totalidade.
e que tem vindo a ter aquele apoio que deve ter, porque não sabe quais condições econômicas de no órgãos de comunicação, tanto estatal como aquele privado. Como que pode cobrir? Por exemplo, para ter uma imagem que tem através de canal, não paga não. A mim nunca sabe qual órgãos que tem dinheiro para pagar canal para ir fazer redifusão de imagem. O que é possível para fazer para poder ultrapassar essa situação? Põe alguém nesse lugar. Põe cameraman atrás de câmara, põe jornalista à frente de câmara. Só isso. Enquanto presidente do Fórum de Jornalistas Desportivos, o que é que você está fazendo nesse momento para poder ultrapassar esse tipo de situação? Chuva na próxima, gostaria de beber essa conversa. Não cobrir na casa. Para não ficar na rua com chuva cai. Não reorganizar na casa. Não organizar na casa. Primeiro, hora que não organiza na casa, não acaba assim, não sai na rua, não sai com roupa limpa e não traça onde não vai. No caminho, quando não anda, quem não sabe como esse baflano que não anda. E duas qualificações, o que está antecipar para desenvolvimento do futebol nacional? Por enquanto, não tem ainda nada, porque o campeonato nacional está como aqui está. Tem abertura para jogadores guineenses no mundo fora. Por exemplo, eu consegui fazer, não jogadores consegui sair de outros campeonatos mais baixos para outro campeonato mais riba, mas não colhe ainda nada visível de retorno ao futebol nacional, porque aqui que está jogado na camada de formação, ele que continua a jogar ainda até agora, embora com algumas mudanças graças a técnicos, grandes academias hoje estão a fazer trabalhos, botar nota como se é técnicos capacitados e aproveitados, uma que no outro tempo uma das direções da federação, a minha exercício dessa função, uma é triste direção da federação, na outra direção, com cano se cal, então olhava no início da época, formação para treinadores, embora não assisti nenhum som de jornalistas esportivos, formação de treinadores no início da época e na fim de época, e formação de árbitros no início da época e na fim de época. Aquilo é para quê? Porque na cada temporada está tendo novas leis e tem que leis que está suprimido para poder familiarizar com ele. Ele quis que olha, mas por enquanto é últimos tempos que tem vindo na OGS, pensa como é de levar em consideração. Que palavras que uma vai deixar equipa técnica para jogadores que estão representando a seleção nacional? Me fala mister como ele comandante. Primeiro, ele pedagogo, ele espelho, a nós tudo, ele que não revela, se alguém me está desmarcar, a nós tudo, ele que não revela, ele que não, cada esse gesto, guineense faz assim, cada esse ato, guineense faz assim, para aquele, a nós de Fórum Desportivo, Jornalistas Desportivos de Guiné-Bissau, para conta que nós, desde o primeiro dia de estágio até o último dia, qualquer que seja o resultado, que tira lá. A nós de Fórum, a mim em particular, sou uma presidente, não sei tal. Se ganha, vivo, se não perde, a nós tudo que perde. Se não ganha, can, jogadores, corpo técnico e heróis nacionais. Se não perde, a nós tudo que fracassa. Põe na mente, se bem como esse pensamento do Fórum Desportivo. São palavras especialmente para Jortus, essa segunda participação. Bom, merci. Bom capitão, a mim está considerado eterno capitão, porque ele que abre caminho para esse sucesso. Dionísio Fernandes, que salta mais alto do que tudo gente na área contra quem cabecia, que abre que porta a osso, que nós tudo nós estamos a viver sumo. E está falando como, vou brincar, mas vou brincar sério. Esta também é a minha palavra. Muito obrigado. Nós acabamos a entrevista com Iraman Touré, presidente do Fórum de Jornalistas Desportivos de Guiné-Bissau, com o Noteneba Diário de Can.